A questão da leitura foi fundamental para me tornar o escritor que eu me tornei. Eu li tantos gêneros literários desde cedo, desde os 6, 7 anos de idade. Me tornei um leitor absolutamente apaixonado, sistemático. Olha, lembro poucas vezes na minha vida, talvez só por causa de uma doença, algum obstáculo, algum imprevisto, em que eu não mantive a minha média de um livro por dia. E lia de tudo, poesia para adultos, poesia infantil, romances de aventura, romances de amor, romances de costumes, romances de guerra, lia ensaios sobre escritores e os anos iam passando. Com 15 anos eu percebi que o meu caminho era o das letras, era ser escritor. E virei escritor. Inevitavelmente virei escritor. Com 17 comecei a publicar em jornais. Depois estreiei em livros. Hoje tenho cerca de 35 livros publicados. Para todas as faixas etárias, eu até brinco, desde os velhinhos de 8 anos de idade até os jovens de 80. Não tenho uma preferência de gênero literário ou de faixa etária. Eu acho que a minha preferência realmente é pelo ato constante de escrever e de ler. E sobretudo de ler, porque quanto mais se lê, o escritor mais é capaz de multiplicar a sua voz, o seu estilo, as suas soluções narrativas. E quanto à sua obra, O Olhar para as Palavras? O Olhar das Palavras é uma espécie, digamos assim, de tese que eu tenho, que eu, na verdade, ficcionalizei e resolvi colocar como uma novela infanto-juvenil. É a história de um menino que absolutamente tem resistência, como a nossa geração, à leitura, lê pouco, vai passar um fim de semana na casa de campo de uns tios e lá descobre que tem uma biblioteca fantástica. E como não tem absolutamente mais nada para fazer, ele cai numa espécie de um tédio, de um aborrecimento, ele começa a vasculhar aqueles livros sem muito interesse, mas se depara com algumas surpreendentes histórias naqueles livros e aos poucos vai sendo tomado por eles. Aliás, o escritor argentino Jorge Luis Borges disse que ler é um ato mais civilizado do que escrever, que um ato seria até um ato de barbárie, o ato de escrever, mas que ler é um ato mais civilizado. E o personagem Maurício, de O Olhar das Palavras, quando lê, vai percebendo que ele começa a se entender melhor, que ele começa a ter resposta para algumas dúvidas que até poucos dias atrás ele tinha sobre quem era o melhor amigo dele, qual é a guria que ele gostava, porque ele estava entre 2 ou talvez até 3, e ele começa realmente a ver que começam a surgir claridades no seu caminho. A própria relação com os pais dele melhora através da sua atividade de leitor, que começa naquele fim de semana na casa de campo dos tios e que depois se multiplica, se ramifica e continua pela sua vida fora, até o dia em que ele se tornará adulto e já será um leitor, enfim, consagrado. Agora, não sei no que o Maurício vai virar, se vai virar um escritor, ou um dentista, ou um jogador de futebol, mas não importa. O importante é virar um leitor. Isso nos torna uma pessoa melhor, em todos os sentidos. Quanto às homenagens que estão ocorrendo no ano de 2008 aos escritores já falecidos, o que o senhor tem a comentar sobre isso? A grande homenagem que está sendo feita, que eu percebo, é aos 100 anos da morte do Machado de Assis. Talvez porque simplesmente eu deva dizer que o Machado de Assis merece. Ele é o escritor brasileiro que, em pleno século XIX, quando os escritores brasileiros ainda estavam muito presos a uma dicção lusitana, a uma forma de escrever muito pagando pedágio a Portugal, o Machado de Assis já tinha uma linguagem que trazia influências da Inglaterra, da França e uma certa fala brasileira também, que vinha lá do Rio de Janeiro, do Morro do Livramento, de onde ele era oriundo. Embora ele foi um homem, uma figura pública, um funcionário público, que escrevia com muita elegância. Mas ele realmente traz uma fala nova, um português do Brasil e um português com influências de outros países europeus, e não apenas aquela influência só de Portugal. Quais são os outros escritores que estão sendo homenageados em 2008? Bom, Guimarães Rosa, que é o grande regionalista, né, que fala do sertão das Minas Gerais e de Goiás, e do Planalto Central ali, que está fazendo 100 anos que nasceu, em 1908, autor de Grande Sertão Veredas. Monteiro Lobato, né, nosso criador querido do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Emília, né, e tudo mais, que morreu há 60 anos,
e Antônio Cândido, o maior crítico literário brasileiro vivo hoje, que está completando 90 anos de vida, vivo, felizmente.